Quando a gente pensa no Japão, logo vem à cabeça um país cheio de tecnologia, cidades organizadas e uma cultura que encanta o mundo. Mas, bem no meio de Tóquio, existe uma realidade que pouca gente conhece. Adolescentes vivendo nas ruas, fugindo de casas quebradas, cercados por perigos. Eles são os Toyoko Kids, jovens que trocam famílias problemáticas por uma vida incerta em Kabuki-cho. Essa é uma história que o Japão tenta manter escondida, e hoje vamos mostrar quem são esses jovens, por que estão nas ruas e o que precisa mudar para dar a eles uma chance. Os Toyoko Kids são adolescentes, geralmente entre 13 e 20 anos, que se juntam em Kabuki-cho, um bairro famoso em Shinjuku, Tóquio. Esse lugar é conhecido como o Distrito da Luz Vermelha, cheio de bares, clubes noturnos, cassinos e coisas que nem sempre são legais. O nome Toyoko vem de Toho Cinemas, um cinema onde esses jovens começaram a se reunir. Eles não estão lá porque querem, a maioria fugiu de casa por problemas graves, pais que batem, famílias que ignoram ou situações tão difíceis que a rua parece menos pior. Em 2021, o número de Toyoko Kids em Kabuki-cho começou a crescer muito. Antes era algo que só se via ali, mas até maio de 2023, o problema já tinha chegado a cidades como Osaka, Yokohama, Nagoya e Fukuoka. Hoje é uma crise que afeta o Japão inteiro. Esses jovens fogem de violência, abusos físicos ou emocionais e famílias que os fazem sentir que não pertencem a lugar nenhum. Muitos deles carregam histórias de partir o coração, como a de jovens que saem de casa porque não aguentam mais serem tratados como invisíveis. Por que tantos jovens tomam essa decisão tão drástica? Crescer no Japão é um desafio enorme. Desde pequenos, os estudantes enfrentam uma pressão gigante para tirar notas altas, passar em boas escolas e construir um futuro perfeito. Muitos pais trabalham tanto que quase não têm tempo para os filhos. E a sociedade japonesa parece se preocupar mais com o que os outros vão pensar do que com o que as pessoas sentem de verdade. Isso já é pesado, mas quando a família também é um problema, tudo desmorona. Muitos desses jovens vêm de casas onde sofrem abusos. Pode ser violência física, como agressões, ou emocional, como serem ignorados ou humilhados o tempo todo. Um caso que marca é o da Moka, uma garota de 15 anos que vive nas ruas de Kabuki-cho desde os 10. Ela conta que o pai a maltratava e os pais nunca ligaram para ela. Quando ela ficou internada em um hospital psiquiátrico por 5 meses, os pais apareceram, mas só fingiram se importar na frente dos médicos para não parecerem maus pais. Depois, sumiram de novo. Histórias como a da Moka mostram que o problema começa em casa, não na rua. Outro motivo que leva esses jovens às ruas é a falta de ajuda para lidar com problemas emocionais. No Japão, falar sobre saúde mental ainda é algo que muita gente evita. Pedir ajuda ou ir ao psicólogo pode ser visto como vergonha. Sem apoio, esses adolescentes sentem que estão sozinhos. Então, vão para lugares como Kabuki-cho, onde encontram outros jovens que passam pelas mesmas coisas. Ali, eles formam grupos, quase como uma nova família, mas essa família vive em condições muito duras, sem segurança ou futuro garantido. Além disso, a pressão da sociedade japonesa não ajuda. Desde a década de 90, cerca de 100 mil pessoas somem no Japão todos os anos, segundo o jornal Metro. Muitas delas são jovens que decidem se isolar, fugindo de tudo: família, amigos, até da própria identidade. O governo japonês faz alguma coisa para ajudar? Não o suficiente. Em dezembro de 2021, a polícia de Tóquio mandou 120 agentes para Kabuki-cho para tirar os jovens das ruas. Isso aconteceu bem na época do Natal e Ano Novo, quando o bairro fica lotado de turistas. Parece que a maior preocupação era manter a imagem de um Japão perfeito, sem problemas à vista. A polícia aborda esses jovens, às vezes por coisas simples, como fumar ou beber, e os manda de volta para casa. Mas para onde? Para os mesmos lares de onde eles fugiram. Isso não resolve nada. É como tentar limpar a sujeira jogando ela para debaixo do tapete. Algumas organizações, como a Nippon Kakekomidera, tentam fazer a diferença. Eles dão comida, conversam com os jovens e mostram que alguém se importa. Mas como o líder do grupo, Masanori Amano, já disse, o mais importante é prevenir. Se ninguém resolver o que está acontecendo nas casas, nas escolas e na sociedade, o número de Toyoko Kids só vai aumentar. Viver nas ruas
ruas de Kabukicho é um desafio enorme. Esses jovens não têm onde dormir com segurança, nem sempre conseguem comida e estão cercados de perigos. Alguns acabam se envolvendo com coisas erradas, como roubar, usar drogas ou até entrar no mercado da prostituição só para sobreviver. Em Kabukicho também existem grupos criminosos como a facção Rangu, que não tem ligação com a Yakuza, mas aproveita a vulnerabilidade desses jovens para envolvê-los em atividades ilegais. Tudo isso prejudica a saúde mental deles. Pensem como deve ser viver com medo, sem saber se vai ter onde dormir ou comer no dia seguinte. Para muitos, a rua vira uma armadilha da qual é quase impossível sair. Essa crise também mostra um problema maior na cultura japonesa. A sociedade é muito exigente e a ideia de manter as aparências é tão forte que muitas vezes os problemas reais são ignorados. Por exemplo, em 2022, a polícia de Tóquio fez uma operação que orientou 42 jovens que estavam nas ruas de Kabukicho depois das 11 da noite. Muitos eram meninas, algumas vieram de longe, como a província de Niigata. O número de casos como esse cresceu 7 vezes desde antes da pandemia. Isso mostra que o problema está piorando, mas as soluções continuam sendo só temporárias. A sociedade precisa parar de julgar esses jovens como rebeldes e entender que eles estão fugindo de situações que ninguém deveria enfrentar. A mídia às vezes piora as coisas. É comum ver os Toyoko Kids sendo chamados de delinquentes, como se eles escolhessem viver à margem da sociedade, mas isso não é justo. Além da moca, há outras histórias que mostram a realidade. Um garoto de 14 anos, por exemplo, fugiu de casa porque a mãe trabalhava no mercado da noite em Kabukicho e nunca estava presente. Ele começou a se reunir com os Toyoko Kids para sentir que pertencia a algum lugar. Outro jovem, de 17 anos, saiu de casa porque os pais o pressionavam tanto para ser perfeito que ele não aguentava mais. Essas histórias mostram que esses jovens não são o problema, mas sim vítimas de um sistema que falha em protegê-los. É fácil olhar para os Toyoko Kids e pensar que eles escolheram esse caminho, mas quando a gente ouve histórias como a da Moca, fica claro que não é tão simples. Esses jovens estão pedindo ajuda, mesmo que seja em silêncio. Eles fogem porque sentem que não tem outra opção. O Japão, um país tão avançado, não pode continuar fingindo que esse problema não existe. Na minha opinião, a solução não é mandar mais polícia ou esconder os Toyoko Kids dos turistas. É preciso investir em coisas que realmente fazem diferença. Mais apoio psicológico nas escolas, para que os jovens tenham com quem conversar. Programas para proteger quem sofre abusos em casa e, principalmente, mudar essa ideia de que a imagem perfeita é mais importante do que o bem-estar das pessoas. Organizações como a Nippon Kakekomidera mostram que é possível ajudar, mas elas não conseguem fazer tudo sozinhas. O Japão precisa ouvir esses jovens e dar a eles uma chance de futuro. Ignorar isso é abandonar uma geração inteira. O que você acha dessa realidade? Será que o Japão vai enfrentar esse problema de frente ou vai continuar escondendo ele? Conta aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. Até a próxima!